Fala galera, gravando esse vídeo aqui para a gente poder fazer uma pequena revisão para a prova do 9º ano do ensino fundamental. Essa prova vai falar de basicamente dois assuntos, que é a globalização e a Guerra Fria. A globalização seria a fase atual do sistema capitalista, com o aumento das conexões entre pessoas, mercadorias e capitais, isso proporcionado pelo avanço das tecnologias da informação e comunicação e também dos transportes. A internet acaba aparecendo como um grande vetor de todo esse desenvolvimento tecnológico, a robótica também. A Guerra Fria ela é estabelecida entre Estados Unidos e União Soviética, é a chamada Antiga Ordem Mundial, então a gente vai ver esses dois assuntos de forma mais aprofundada. A Guerra Fria ela é o conflito ideológico, político, social, tecnológico e armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Ela recebe esse nome porque não ocorreu um conflito direto entre as potências. Não foi uma guerra quente como a Primeira e Segunda Guerra Mundial. As potências não se atacaram. Eles se ameaçavam, eles produziam tecnologias e a partir disso intimidavam o seu rival. Nesse período, o mundo ficou dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. O primeiro mundo é os capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo os socialistas e o terceiro mundo os capitalistas subdesenvolvidos. Para intimidar as potências, cada uma produzia armamentos ou tecnologias espaciais, foguetes, satélites, e tudo isso servia como uma forma de intimidar o seu adversário. A corrida espacial armamentista gerou um grande desenvolvimento tecnológico. Alguns símbolos dessa guerra eram o Muro de Berlim, a Cortina de Ferro, conflitos indiretos, a CIA, a KGB, que eram os serviços secretos, tá? A OTAN e o Pacto de Varsóvia, que eram os exércitos. Então a Guerra Fria acabou gerando toda essa questão de disputa entre as potências. Quando se encerra a Guerra Fria, a gente tem um novo período de globalização, ou seja, uma nova fase de globalização, o início de uma nova ordem mundial, que é chamada de ordem multipolar. A gente estava numa ordem bipolar e foi para uma ordem multipolar. O mundo passa a ser dividido de uma outra forma, não mais em primeiro, segundo e terceiro mundo, mas em norte e sul. As tecnologias avançam de forma assustadora, muito impulsionadas também pelo que já tinha ocorrido na corrida espacial e armamentista. Os países passam a se reunir em blocos econômicos para ficarem mais fortes. Empresas também transnacionais passam a controlar os mercados econômicos mundiais, surgem as redes sociais muito baseadas na internet, o trabalho é modificado, as tecnologias são modificadas e o meio ambiente acaba sendo muito agredido. Vamos ver a globalização um pouco mais a fundo. A globalização ela surge a partir do capitalismo comercial, nas grandes navegações, quando começam a ocorrer as primeiras conexões do mundo, e ela avança assustadoramente agora com o avanço das tecnologias de informação e comunicação. Os meios de transporte e os meios de comunicação geraram a chamada compressão do tempo e espaço, que o David Harvey vai falar lá no seu livro. O que seria essa compressão do tempo e espaço? A gente ultrapassa o mundo, consegue se movimentar no mundo tanto com informação quanto com deslocamento físico muito mais rápido por causa do avanço das redes de comunicação e redes de transporte. Tá? Hoje em dia todo mundo usa a rede social para se comunicar, para gerar informação, até para vender produtos, e todo esse avanço tecnológico acabou gerando também um grande desemprego estrutural, que é quando o homem é substituído pela máquina. Os sistemas de informação acabam substituindo os humanos, gerando essa questão do desemprego estrutural. Grandes empresas formam grandes transnacionais, que são empresas que ultrapassam seus territórios. E elas funcionam a partir de grandes monopólios. Monopólio é quando uma grande empresa tem o controle de um determinado setor. Isso se diferencia um pouco do oligopólio, porque o oligopólio é quando duas ou mais empresas têm esse controle. Dentro dos oligopólios a gente tem as trusts, que é quando as empresas realizam fusões. A gente tem as holdings, quando uma empresa controla outras por intermédio das suas ações, compras de ações no mercado, nas bolsas de valores. A gente tem os cartéis, quando grandes empresas acabam combinando preços. E nós temos o dumping, que é quando uma grande empresa reduz o preço da sua mercadoria para poder quebrar o seu rival. Os blocos econômicos já aparecem como associações de países para permitir a circulação de capitais, de mercadorias e até de pessoas. Nós temos as uniões políticas e monetárias, como por exemplo a União Europeia. Nós temos as uniões aduaneiras, nós temos os mercados comuns, tá? Áreas de livre comércio. Então, os blocos econômicos é para fortalecer os países nesse contexto. A globalização ela também gerou uma nova regionalização do espaço. A gente tinha na antiga ordem mundial uma divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa nova regionalização ela divide o mundo em norte e sul. É a chamada nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial multipolar divide o mundo em um norte desenvolvido
e o sul subdesenvolvido, tá? Então essa é a divisão atual lá na globalização. A gente saiu de uma ordem bipolar e foi para uma ordem multipolar. Apesar de muitos autores dizer que é uma ordem unipolar, em que os Estados Unidos são cercados por outras nações. Mas o que a gente tem mesmo é uma ordem multipolar, com novas potências aparecendo, não só Estados Unidos, mas também os blocos econômicos que acabam surgindo nesse contexto de globalização e fortalecimento das economias. Se a gente for pensar no meio ambiente, o meio ambiente também acaba sendo atacado de forma muito intensa nesse período, porque os combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás são muito mais consumidos, biomas são devastados, são colocados fogos para serem substituídos por pastagens ou mesmo por plantações. A gente tem um consumismo exagerado, né, relacionado sempre a querer algo novo ou uma nova mercadoria. Isso gerou uma pressão no mundo. O efeito estufa, que era um fenômeno natural, ele é intensificado e vira um aquecimento global, gerando um grande impacto, né? Esse aumento da temperatura no planeta geram climas extremos, derretimento de calotas polares, biomas que somem, plantas que não resistem, animais que também acabam sucumbindo a esse processo. Se você quiser mais dica para estudar, é só me seguir lá nas redes sociais. Tamo juntos. Grande abraço.